Então, vamos iniciar do verso 1 ao verso 11, que diz: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes, aqui esse rei Herodes é o neto do rei Herodes o Grande, tá? O neto tinha o mesmo nome do avô Herodes. Então, por aquele tempo, o neto do rei Herodes, que também era rei, se chamava Herodes, né? Mandou prender, então, alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar, inclusive, a fio de espada a Tiago. Esse Tiago aqui é irmão de João, né? Que está lá em Mateus, capítulo 4, verso 21. Né? Vocês podem lá estar olhando, vocês vão ver aquele Tiago, né? Irmão de João. Filho, então, de Zebedeu, né? E aqui nós estamos vendo, infelizmente, né? O primeiro apóstolo do Eterno, dos 12, né? O primeiro apóstolo a morrer, né? E foi a fio de espada. Né? Nós vimos, claro, Estevão, né? Que era um discípulo ungido do Eterno. E agora nós estamos vendo o primeiro apóstolo a morrer por amor de Yeshua. Em nome de Yeshua, ele morreu, né? A fio de espada. Nós sabemos, né, que diz lá Apocalipse que aqueles que morrem como mártires, né, em nome de Yeshua, por amor a Yeshua, eles vão direto para o trono branco, né? E ali eles pedem justiça dia e noite. Então, provavelmente, né, podemos imaginar que esse apóstolo, então Tiago, né, está lá diante do trono do Eterno, até os dias de hoje. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, aqui não é a todos os judeus, né, como muitos falam, porque nós estamos vendo aqui até, né, na igreja aqui do primeiro século, no livro todo de Atos, muitos judeus criam, né, em Yeshua e eram muitos batizados. Em um dia, em apenas uma hora, mais de 3.000. Então, imagine quantos judeus eram crentes, sim, em Yeshua, Jesus. Porém, aqui era agradável àqueles judeus que não eram crentes, né, em Jesus Yeshua, que eles não acreditavam que Jesus Yeshua era o Messias. Então, para esses que não acreditavam que Jesus era o Messias, para alguns dos judeus, então, isso era agradável. Que horror, né, gente? Ser agradável à morte de qualquer pessoa, né? Meu Deus, misericórdia. Não me é agradável a morte de nenhum ser humano, né? Mas aqui, infelizmente, né, nós estamos vendo alguns dos judeus maus e sendo agradável a eles a morte de discípulos de Yeshua. Misericórdia. E prosseguiu, então. Por que ele viu, Herodes viu que isso era agradável, e infelizmente era para alguns, ele prosseguiu, então, prendendo. Inclusive, prendeu também o apóstolo Pedro. Né? O Pedro era um grande líder também entre os apóstolos, né? E eram os dias dos pães asmos. Lembra os pães asmos, pão sem fermento, de Pêssar, a festa de Matzah, que são aqueles vários dias que nós tiramos o fermento, inclusive todos nós, né, irmãos e irmãs, fizemos Baruch Hashem. Então, era inclusive festa de Pêssar, Matzah, a festa do pão sem fermento, inclusive que nós, né, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, assim como Yeshua, também festejamos. Então você vê, né, inclusive eles festejando Matzah, eles estavam sendo presos. Inclusive um foi assassinado pela espada, né, que foi o Tiago, e Pedro agora foi preso. Então imagine, né, gente, que horror, né, que horror. Nem a festa eles respeitavam. Aí você vê o espírito, né, do nosso inimigo, né, Satanás, né, o espírito dele querendo aniquilar a igreja, aniquilar os apóstolos e, consequentemente, os discípulos de Yeshua. Graças ao Eterno, né, que isso jamais aconteceu. Verso 4. Tendo feito prender, lançou então Pedro em prisão, no cárcere, entregando, inclusive, a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então, 4 vezes 4, 16. Tinha só para ficar olhando Pedro
16 soldados, imagine, gente, 16 soldados para guardarem Pedro, tensionando, inclusive, a apresentá-lo depois da Páscoa, depois do Pêssar. Lembra, né, que Yeshua e Barrabás, né, foram apresentados depois da Páscoa, porque era já de comum, né, entre os romanos, dele soltar um preso, né, soltarem um criminoso. E lembram, né, que Yeshua, ele foi sacrificado na cruz e Barrabás foi solto. Então ele já tentava fazer o mesmo que o seu avô tinha feito lá com Jesus e Yeshua. Tu vê o neto Herodes querendo fazer a mesma coisa que o avô Herodes fez, né, querendo talvez soltar um criminoso, né, um preso, ou talvez Pedro, outro, não sei, aqui não fala, né? Claro que aqui é a Páscoa judaica, né, gente? Não é a Páscoa de ovos de chocolate, mas é a Páscoa do pão de matizar, o pão sem fermento, do cordeiro pascal, que fala o apóstolo Paulo, né? Verso 5. O apóstolo Pedro estava guardado no cárcere com esses 16 soldados, mas havia oração incessante, sem parar a Deus, por parte da igreja a favor dele, Baruch Hashem, né? Eles oravam uníssonos, unidos, estavam todos, discípulos de Yeshua, apóstolos, todos orando em favor de Pedro, em comunhão, né? Isso, olha o poder da oração de discípulos verdadeiros de Yeshua, olha o poder que nós temos, irmãos e irmãs, de estarmos orando unidos e unidas por uma causa, em favor de uma pessoa ou de uma causa também, né? Que possamos orar também um pelos outros, assim como a igreja que está orando pelo apóstolo Pedro. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Então, Pedro estava dormindo e 2 soldados do lado dele, acorrentado com 2 cadeias. Então, além de ter soldados, 16 olhando, tinha 2 dormindo, Pedro no meio, e ele estava acorrentado. E havia também sentinelas à porta guardando o cárcere, né? Então, imagina, gente, toda essa segurança guardando Pedro para que ele fosse apresentado, então, por Herodes, que queria fazer o mesmo feito que o seu avô Herodes fez. Olha como que é, né, a soberba do ser humano, né? Como é a soberba do ser humano. Verso 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo, um melahim, né, do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Claro, né, porque esse anjo melahim é um ser celestial, que está em contato com Deus, com Yeshua, então ele tem luz e por onde anda realmente irradia, e isso iluminou toda a prisão. E esse melahim tocou o lado de Pedro. Tocou Pedro, né? E assim Pedro despertou, ele acordou, dizendo, então, o melahim ao Pedro, ó Pedro, levanta, anda depressa. Então, as cadeias, que aquelas correntes que estavam prendendo o apóstolo Pedro, caíram, simplesmente caíram, dissolveram, caíram. Olha o milagre do Eterno, gente, eu fico maravilhada. Imaginem a cena. Verso 8, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez, colocou as sandálias, colocou a roupa e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E ele colocou uma capa e seguiu o melahim. Imagina Pedro, né, recém-acordado, imagina que ele estava um pouco tonto ainda, um pouco sonolento, né, um pouco sonolento, né, acabou de acordar, imagina aquela visão, né, as cadeias saindo de suas mãos, aquela luz forte nos olhos, né, então imagina que ele estava ainda um pouco, né, sonolento, mas mesmo assim ele obedeceu, cingiu, né, pôs as sandálias, pôs a capa e foi atrás do anjo. Verso 9. Então, saindo, Pedro seguia o anjo, mas ele não sabendo ainda se aquilo ali estava acontecendo de forma real, né, e não estava sabendo também que estava sendo feito ali através do anjo, era real ou se era como uma visão,
né? Talvez uma visão do que ia acontecer, não sei. Ele estava assim, ué, isso aqui é uma visão, é um sonho ou é real? Porque provavelmente ele estava também sonolento, né? E imagina, né? O milagre, né? A pessoa fica até na hora pensando, será que isso aqui é real? Né? Me belisca para saber se é real. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, então ele estava passando os guardas. Gente, são 16 guardas. 16. Ele passou a primeira sentinela, passou a segunda sentinela e chegaram até o portão de ferro, que dava inclusive para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. O portão abriu automaticamente. Não é portão eletrônico não, tá, gente? Não existia. Claro que vocês, irmãos e irmãs, sabem disso. Não é portão eletrônico. Mas abriu-se automaticamente, sem ninguém estar ali. E eles saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante, o Melahim do Eterno, um anjo, se apartou dele. Então, verso 11. Pedro, caindo em si, aí que acha que ele acordou de verdade, né? Estava meio sonolento até aqui. Aí ele caiu em si verdadeiramente e disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou sim o Melahim. O seu anjo, o Melahim do Eterno, veio a mim e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Porque lembra, o neto de Herodes, que também é Herodes, né? Porque aqui provavelmente o avô dele já era morto. Então o neto subiu ao trono e era rei. Queria fazer o mesmo feito do avô. Mas Deus não deixou ele fazer, não deu essa oportunidade para ele e nem deixou o espírito do inimigo se vangloriar. Então, continuando, Atos, do verso 12 ao verso 19, que diz assim, considerando ele, Pedro, a sua atual situação, que ele tinha de uma forma milagrosa, o Eterno enviou um anjo, Melahim, e assim ele estava salvo da prisão, mas sabendo, que Herodes e aqueles homens viriam atrás dele, porque a expectativa, de alguns do povo judaico era realmente poder estar matando o apóstolo Pedro, e ele resolveu, então, o que eu vou fazer agora, Vão estar me caçando. Claro que ali o Eterno me livrou, mas eu tenho que fazer alguma coisa também, Não vou ficar aqui esperando que eles venham e me acham e levam novamente para a cadeia. Então ele resolveu ir à casa de Miriam, Maria, mãe de Ohanã, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e estavam ali orando. Claro, porque nessa época, a igreja do primeiro século, os apóstolos, os discípulos de Jesus e Yeshua, faziam cultos, e tinham comunhão um nas casas dos outros, Nas casas dos próprios discípulos, eles se reuniam e ali eles faziam cultos, eles tinham comunhão, o partir do pão, Eles oravam. Então ele resolveu, eu vou lá na casa dessa discípula de Yeshua, Maria, mãe de João. Verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, o que é postigo do portão? É aquela janelinha que tem no portão. Uma janela pequena, que tem alguns portões e algumas portas. Então, quando ela bateu naquela janelinha, veio uma criada chamada Rode. Ela veio ver quem era, que estava batendo na porta. E reconhecendo a voz de Pedro, ela reconheceu que era a voz do apóstolo Pedro. Ela ficou tão alegre, mas tão alegre que ela ficou, que ela nem fez entrar, ela esqueceu de abrir a porta para ele entrar. Estava tão alegre que ela voltou correndo sem abrir a porta para anunciar que o apóstolo Pedro estava ali junto ao portão. Verso 15. Só que eles que estavam ali dentro da casa, eles não acreditaram de primeiro momento. Falaram, você deve estar louca. Imagina que o apóstolo Pedro está aí. Ele tá preso. Provavelmente até esperando o pior, Estavam orando, mas já viram Tiago sendo morto a fio da espada? Provavelmente Pedro, também vai morrer, não sei. Mas ele estava ali, você tá louca, ele não pode estar aí na porta. E ela, porém, persistia, não, é Pedro sim, é Pedro, tá ali na porta. Então, essas pessoas disseram, então só pode ser o seu anjo da guarda,
né? O anjo da guarda do apóstolo Pedro, né? Isso nós sabemos que cada pessoa, até em Salmos fala que o eterno Deus dá ordem para que melahins, anjos, nos guardem. Então, a cada um de nós tem o nosso anjo da guarda. Isso é bíblico também, tá, gente? É bíblico. Então, eles acharam que era um anjo da guarda do apóstolo Pedro que estava à porta. Verso 16. Entretanto, o apóstolo Pedro continuava batendo. Kefa, né? O apóstolo Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram. Imagina o desespero do apóstolo Pedro, né? Querendo se esconder, batendo na porta e eles não abrindo, né? Mas eles abriram e eles viram que era o apóstolo Pedro e não o anjo da guarda dele, né? E ficaram todos atônitos. Porque como? Mas como? Ele estava preso. 16 guardas. Ele estava, inclusive, todo acorrentado. E ali é tudo fortificado. Não tem como fugir. Como que ele está aqui? Porém, Pedro, né? Fazendo sinal a todos com a mão para que se calassem. Imagine, né? O furdunço, todos eles atônitos e falando, né? Então, ele fez o sinal com a mão para que todos eles se calassem. E contou-lhes como o Senhor, como o Eterno, o tinha tirado da prisão. E acrescentou ainda, ó, a anunciar isso que eu estou contando como Deus me tirou, fala isso também para Tiago. Aqui Tiago é Yaakov, é o irmão de Yeshua, tá? É o irmão de Yeshua. Tiago e Yaakov, filho de Maria e José, tá? Irmão de Yeshua biológico. Então ele pediu para que falasse isso a Tiago. Quem era Tiago e Yaakov? Nós sabemos que Kefas, Pedro, o apóstolo Pedro, tinha passado a liderança de Jerusalém, ao Tiago, irmão de Yeshua, né? E Kefas estava, assim, saindo para tudo quanto é lado ali em Jerusalém e próximos, né? E abrindo congregações em outros lugares também. E deixou Yaakov, que é Tiago, irmão de Yeshua, Jesus, liderando e cuidando de Jerusalém, né? Então ele pediu, conta isso para Tiago ali, que é o líder agora de Jerusalém, e aos irmãos também. Eles precisam saber desse grande milagre que o Eterno nos fez, né? Olha que maravilha, verso 18. Sendo já de dia, então lembra que ele estava dormindo, o anjo acordou, era noite, agora já estava de dia aqui. Houve não pouco alvoroço entre os soldados. Imagina, os soldados acordaram, Pedro não estava mais ali dormindo no meio deles, muito menos algemado, tudo trancado, e eles pensando, o que aconteceu com esse Pedro, com esse Kefas? Como ele não está mais aqui? É como se ele tivesse evaporado, sumido, e não sabiam como, porque estava tudo ali fechado, as algemas fechadas, o cárcere fechado, os soldados todos ali, como, né? Então eles ficaram atônitos. Verso 19. Herodes, tendo procurado e não achado, procurou por Pedro, porque lembra, ele tinha uma expectativa de na Páscoa, no Pêssar, né, na festa de Matzah lá, estar condenando um preso e soltando o outro. Ele queria fazer o mesmo que o avô dele fez. Então ele mandou procurá-lo e não achou Pedro. E ele então, não achando, submetendo as sentinelas a inquérito. Então ele meio que começou a investigar os sentinelas. É um inquérito mesmo, é como se fosse um inquérito policial. Só que é um inquérito do próprio rei. Começou a ver o que tinha acontecido. Ele chamou todos os sentinelas e ele queria, no mínimo, né, respostas. Como que eles tinham deixado Pedro fugir. E como eles não souberam, então ele ordenou que fossem justiçados, ou seja, foram todos mortos, né? Todos os sentinelas que estavam cuidando do Pedro, apóstolo Pedro, foram mortos. Então, continuando, né, capítulo 12 de Atos, vamos ler agora do verso 20 ao verso 25, que diz, Ora, havia séria divergência entre Herodes
e os habitantes de Tiro e de Sidom. Então eles não eram muito amigos um do outro, não. Nem Herodes, nem os habitantes de Tiro e Sidom. É meio que rivais, né? Meio que eles não gostavam um dos outros. Porém, como é que pode, né? Porém, estes de Tiro e de Sidom, de comum acordo, se apresentaram a Herodes. E depois de alcançar o favor de Blasto, que é um camarista do rei, que pode ser ou um camareiro ou um membro da corte, né? Pediram reconciliação ao rei Herodes, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava, né? Ó, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, verso 23, o melarrim do Senhor o feriu, porque ele não havia dado glória a Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele se glorificou a ele como se ele fosse um Deus. Ele não falou nada quando as pessoas falaram que ele como se ele fosse um Deus. Então, como se fosse comido de vermes, ele expirou e morreu. E olha que interessante, essa descrição bíblica, né? Falando como morreu então esse Herodes, ela é muito parecida e consistente com a descrição de Joséfo, que é um historiador judeu, né? Embora não seja idêntica, mas parece muito, né? Ela se fecha, ela se completa, digamos assim. Olha o que diz Joséfo. Diz assim: Agripa foi até a Cesareia, onde acontecia um festival para ele. No segundo dia desse festival, ele colocou uma roupa feita inteiramente de prata e foi ao teatro logo de manhã. Nesse horário, a prata de sua roupa refletiu com tanto resplendor os raios do sol que espalhou terror entre os que dirigiam o olhar para ele. Logo, seus aduladores exclamaram que ele era um deus, acrescentando: seja misericordioso conosco, pois embora até esse momento nós o tenhamos reverenciado apenas como homem, de hoje em diante nós o respeitaremos sua natureza superior aos mortais. Mas o rei não os repreendeu, porque eles estavam adorando ele como um deus, nem rejeitou essa adulação ímpia, que é ímpia, né? É contra a lei de Deus, né? Deus, nós só devemos adorar somente a Deus, né? E aqui eles estavam adorando ele como homem e ele nada fez. Entretanto, quando olhou para cima, para os céus, ele viu uma coruja e imediatamente compreendeu que essa ave era portadora de más notícias. Repentinamente e violentamente surgiu uma dor intensa em seu estômago. Viu como fala ali na palavra que nós lido, né? Quase igual. Então ele olhou para os seus amigos e disse: eu, a quem vocês chamam de Deus, recebi ordens de deixar essa vida. Assim, a providência reprova as palavras mentirosas que vocês acabaram de me dizer. Só que, né, ele falou porque a voz falou para ele que ele tinha agido errado e que ele ia morrer. E após 5 dias, exaurido pela dor no estômago, ele morreu, tendo apenas ainda 53 anos. Né? Então o relato apresenta semelhanças, né, suficientes para confirmar, inclusive, a confiabilidade, né, aqui de Atos, né? Embora, claro, apresente algumas diferenças, né? Porque são duas pessoas descrevendo o mesmo evento, então ninguém vai descrever da forma idêntica, né? Mas você vê aqui, né, o que aconteceu com ele. Verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Baruch Hashem, né? Era acrescentados muitos, né, discípulos de Jesus e Yeshua, muitos judeus e também agora, né, não judeus também eram acrescentados à fé. Isso crescia e multiplicava sempre. Que maravilha, né, gente? Olha quando a igreja
está totalmente voltada no contexto original, ao qual foi escrita a palavra, fazendo as festas do eterno, como nós estamos fazendo, vê como cresce e multiplica. Né? Isso que deve acontecer hoje em todas as igrejas, né? Quando a gente retorna a palavra no contexto original, quando a gente faz as festas bíblicas conforme o Eterno delegou e falou, só vai crescer e só vai multiplicar a palavra do Eterno. E é isso, né, que está a nossa esperança, em ajudarmos o Eterno na obra. Não que ele precise de nós, ele não precisa. Mas é uma honra para nós, né? Multiplicar discípulos a Deus, multiplicar discípulos a Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. E o verso 25, para concluir, diz: Barnabé e